Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O tema do programa de hoje é o terceiro setor em tempos de pandemia. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos aqui as profissionais que atuam no projeto Crescer, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos conversar inicialmente com Joyce Godoy, coordenadora pedagógica da educação infantil do projeto Crescer. Olá, Joyce, seja bem-vinda ao Despertar. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido no projeto Crescer. Muito bem, Joyce. Joyce, eu gostaria que você falasse agora a respeito do público-alvo. Qual é o público que o projeto Crescer atende e qual é a localização do projeto? O público-alvo do projeto Crescer são crianças de 2 a 5 anos, atendidos pela educação infantil, e crianças de 6 a 15 anos, atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O projeto Crescer, ele se localiza no Parque das Nações, mais especificamente na Avenida José Vicente Aiello. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Joyce, a respeito da história do projeto. Nós sabemos que o projeto vem atuando já há alguns anos, então eu gostaria que você contasse para nós um pouco da história, de como começou o projeto até chegar aos dias de hoje. Então, o projeto Crescer, ele se iniciou lá na Vila Asilo, né? Mais especificamente debaixo da mangueira da Dona Antônia, né? Existia um público de crianças ali, então inicialmente o projeto seria para a evangelização daquelas crianças, mas à medida que o grupo foi crescendo, né, foi se estruturando e cada vez mais vindo crianças, viu-se a necessidade de alugar uma casa para o atendimento dessas crianças, né? E o grupo foi se estruturando e foi crescendo, e aí com a ajuda de voluntários foi que nasceu o projeto Crescer, inicialmente ali na Vila Asilo, né? Atendendo crianças inicialmente de 2 a 12 anos, e aí em meados do ano 2010 foi que mudou-se para a nova sede lá no Parque das Nações, que com a ajuda de voluntários, né, do consulado japonês também e da prefeitura foi que se formou o novo núcleo com a construção e tudo mais. E hoje nós atuamos nessa nova sede lá no Projeto Crescer, localizado no Parque das Nações. Mas tudo se iniciou ali na Vila Asilo, né, para a evangelização. E hoje nós temos a educação infantil, né, e temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Muito bem. Joyce, nos fale um pouco a respeito da sua rotina de trabalho. E eu gostaria de saber, antes da pandemia, como era a sua rotina, o dia a dia no trabalho, e durante a pandemia agora, a qual estamos submetidos, o que mudou na sua rotina? Nos fale um pouco da sua atuação no projeto. Então, a minha rotina dentro do projeto Crescer, antes da pandemia, era bem tranquila, né? Porque nós fazíamos o acompanhamento com as famílias, o acompanhamento com as atividades pedagógicas juntamente com as professoras, né? O atendimento aos pais. E agora, com a pandemia, né, além de tudo isso, veio-se uma maior preocupação, né, com relação ao distanciamento, né, porque o projeto não pode parar, o atendimento não pode parar, mas nós estamos nos reinventando para que tudo aconteça e a nossa criança seja assistida da melhor forma, né?
Então, além do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, aumentou-se um pouquinho mais, porque agora nós temos que assistir as famílias de outra forma. Além da educação, nós oferecemos um trabalho, nós oferecemos algo a mais para as crianças e famílias atendidas. Nós sabemos que durante a pandemia, nesse processo, muitas dificuldades surgiram e foi necessária uma adaptação por parte do projeto e do trabalho de vocês. O que você viu nesse processo e que vocês tiveram que enfrentar? Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram nesse processo agora? Então, a maior dificuldade, Renato, foi o distanciamento social, né? Porque as crianças não podem ir efetivamente até o projeto, né? Hoje nós estamos trabalhando em modo presencial, mas com 25% da nossa capacidade atendida dentro da educação infantil. O serviço de convivência ele se encontra totalmente online, então a nossa maior dificuldade é esse distanciamento social, porque nós tivemos que nos reinventar, né, através das mídias sociais, né? Porque além do trabalho presencial que nós temos feito dentro desses 25% do atendimento, nós também estamos oferecendo o trabalho online, as reuniões de pais, elas têm sido online, o atendimento deles também, né? Então, hoje em dia, a nossa maior dificuldade é esse distanciamento, porque hoje tudo tem que ser feito através do modo online, do modo virtual. Então, a nossa maior dificuldade tem sido essa. Nós estamos conversando aqui com Joyce Godoy, coordenadora pedagógica da educação infantil do projeto Crescer, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nós faremos um breve intervalo e retornamos já. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. No programa de hoje o tema é o terceiro setor em tempos de pandemia. Nós estamos conversando com as profissionais que atuam no projeto Crescer, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos conversar agora com Aline Claro, professora da Educação Infantil do projeto Crescer. Olá, Aline, seja bem-vinda ao Despertar. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite e hoje vamos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa rotina com as nossas crianças. Aline, qual a faixa etária das crianças que você trabalha? Ou seja, qual é o seu público-alvo, as crianças que você trabalha, qual a faixa etária dessas crianças? Hoje a educação infantil atende 50 crianças, de 2 a 5 anos, e nossa equipe é formada por 2 professoras, 2 auxiliares de creche, mais a coordenadora pedagógica e também temos o suporte da assistente social. Aline, nós sabemos que todos nós submetidos a uma pandemia, uma série de ajustes tiveram que ser feitos, adaptações. Como era o seu trabalho antes da pandemia e agora o que mudou agora com a pandemia? Como é a sua rotina?
Antes da pandemia, as crianças passavam o dia todo na escola, em período integral. E elas tinham toda aquela rotina de chegar, tomar o café da manhã, fazer as atividades pedagógicas, tinha o almoço, também a hora do soninho, a recreação. E com a pandemia, as crianças ficaram um bom período afastadas da escola. Com o retorno presencial, nós conseguimos atender 25% da capacidade de cada turma, onde a gente conseguiu dividir as salas em cortes. Tivemos que adotar o ensino híbrido, que é o ensino presencial, mais a complementação das atividades em casa. As crianças fazem as atividades em casa e também na escola. Aline, como as crianças receberam essas mudanças? Elas se adaptaram rapidamente? Vocês tiveram dificuldade? Como você sentiu esse processo com as crianças? Como elas receberam essas mudanças? Tanto as crianças como as famílias precisaram se adequar a esse novo modelo de ensino. O período na escola tem sido curto e realizar as atividades em casa passou a ser uma tarefa para os pais. As crianças e os pais retiram as atividades lá no projeto semanalmente, com todo o material utilizado naquela semana para as atividades. Nós usamos a internet através do nosso grupo no Facebook e as aulas virtuais. Os pais acessam esse grupo no Facebook e lá tem todas as orientações das atividades e os pais conseguem acompanhar por esse grupo. A proposta pedagógica, Aline, que vocês utilizam no seu trabalho do projeto Crescer com as Crianças, de que forma que ela é estabelecida? Como existe um grupo que monta uma estratégia? Como é feito esse processo da estrutura do processo pedagógico? Toda a nossa metodologia é baseada na proposta pedagógica do município de Bauru, elaborada juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esses dois documentos nos dão norteamento para toda a nossa prática pedagógica e é uma referência de todas as aprendizagens essenciais que os alunos precisam ao longo de todas as etapas. Como foi a adaptação dos profissionais ou das profissionais que atuam diretamente a essa faixa etária, a essas crianças? Vocês também precisaram de uma adaptação. Como foi esse processo para vocês? Tivemos que nos reinventar. Hoje os vídeos fazem parte da nossa rotina. Hoje tiramos de letra esse novo modelo de ensinar, sempre nos preocupando em chegar ao alcance de todos. Nós conversamos aqui com a Aline Claro, professora da Educação Infantil do projeto Crescer. E iremos agora conversar com a Rose Cunha, assistente social do projeto. Rose, seja bem-vinda ao Despertar. Eu que agradeço, Renato, obrigado pelo convite. Rose, nos fale sobre a sua atividade. Como é o seu dia como assistente social, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do projeto Crescer? Como é o seu dia a dia, como é o seu trabalho no projeto? O meu trabalho é pautado nos atendimentos às famílias, às crianças de 6 a 15 anos. E assim, a nossa rotina é bem trabalhada em relação à vulnerabilidade da família. A gente procura estar atendendo as crianças da melhor forma possível. E essas crianças são advindas dos bairros, né? Ali do Parque das Nações e as suas adjacências. Essas famílias são encaminhadas pelo CRAS da região, né, que é o Jardim Europa. Nos fale a respeito desse novo período que estamos vivendo, a pandemia. Como foi para você, como assistente social, trabalhar esse processo junto às crianças e o atendimento em tempos de pandemia? Como foi a adaptação de vocês para essa nova realidade? Como a gente era acostumada a trabalhar com as crianças no presencial, foi meio complicado, porque assim, no início foi assim, com muito medo, com muitos receios, mas assim, a gente foi se adaptando, fomos trabalhando a melhor forma de atendimento, seja online, seja pelo WhatsApp, contatos telefônicos. E assim a gente conseguiu trazer a família mais próxima a gente. Rose, nós sabemos da importância do trabalho de vocês junto a essas crianças
Mas eu gostaria que você falasse também a respeito do impacto desse trabalho que vocês realizam junto às famílias. Qual é o impacto do trabalho de vocês junto às famílias das crianças que são atendidas no Projeto Crescer? O trabalho é vinculado a trazer essas famílias mais próximo a gente. Então, nós conseguimos, por intermédio do WhatsApp, pelos contatos, né, que eu falei, telefônicos, e assim, de forma alguma, a gente deixou essa família passar algum tipo de necessidade. Sempre nós estávamos lá para atender eles da melhor forma possível, seja com a cesta básica, com os alimentos ou até com uma palavra de conforto. As pessoas que estão nos acompanhando, se alguém quiser realizar uma doação, como funciona essa relação da comunidade com o projeto? O projeto aceita a doação da iniciativa privada, da população em geral? É só procurar o projeto? Como funciona isso? Sim, com certeza, a gente aceita doações. Dentro da pandemia, se não fossem as nossas parcerias, os nossos parceiros, essas doações, seria difícil a gente estar atendendo a todas as nossas famílias, que são na totalidade de 103 famílias. Tá? E as doações podem ser feitas por intermédio do telefone, e até mesmo indo até o nosso núcleo, que é ali na Avenida José Vicente Aiello. Para aqueles que estão nos acompanhando, se porventura surgir aquela necessidade, aquela vontade de realizar um trabalho como voluntário, o projeto aceita voluntários, Rose? Sim, os voluntários são bem-vindos. Nós tínhamos vários voluntários e pelo motivo da pandemia nos afastamos um pouco, mas pode ligar para a gente, deixar o telefone, endereço, que a gente entre em contato com vocês. Quando nossas crianças e adolescentes do serviço de convivência retornar, com certeza a gente vai estar entrando em contato com vocês. Você gostaria de deixar alguma mensagem para a sua equipe de trabalho, para aqueles que nos acompanham, em relação ao trabalho e ao que vocês desenvolvem no Projeto Crescer? Olha, Renata, a gente só tem que agradecer a nossa equipe. Nós trabalhamos unidos, nós conseguimos ultrapassar várias barreiras, né, em relação a várias coisas e agradecer também, além da nossa equipe, nossos parceiros, né, a SEBS, Prefeitura Municipal de Bauru, o SEAC, que nós nos unimos e da melhor forma possível a gente conseguiu atender as nossas famílias. E para as nossas atividades do serviço de convivência, que foi muito online, né? As atividades foram realizadas online, os nossos drive-thrus foram bem-vindos, né? As atividades, seja ela festa julina, festa junina, o nosso Dia das Crianças, até o próprio Natal, foi dessa forma. E foi assim que nós conseguimos trazer as nossas crianças também próximo da gente. Muito bem, Rose. Nós estamos conversando aqui com as profissionais do Projeto Crescer, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade. Faremos um breve intervalo e retornamos já. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. No dia de hoje o tema é o terceiro setor em tempos de pandemia. Nós estamos conversando com as profissionais que atuam no Projeto Crescer, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos conversar agora
com Patrícia Bissoli, educadora social do Projeto Crescer. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao Despertar. Olá, Renato, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Patrícia, nos fale a respeito das atividades que você, como educadora, realiza dentro do projeto. Como é a sua rotina, o seu dia a dia no Projeto Crescer? Nossas atividades são voltadas a promover a integração social desses indivíduos. Nós utilizamos de ferramentas pedagógicas, esportivas, culturais, para conseguir trazê-los e promover essa integração. Patrícia, no trabalho que você realiza, quantas educadoras atuam junto com o seu trabalho, juntamente, no projeto? Nós somos em 2 educadoras, a Valquíria Rocha, e ela trabalha com as crianças de 6 a 10 anos, e eu com as crianças já partindo para a adolescência, que é de 10 a 15 anos. Eu gostaria que você explicasse um pouco dessa relação entre o seu trabalho, ou seja, como educadora, a relação da sua atuação com a professora ou o professor. Como funciona esse elo de trabalho entre educador e professor? A profissão do educador social, Renato, ela foi instituída, oficializada, na verdade, não faz muito tempo, né? Foi desde 2019, se eu não me engano. E até então sofria-se assim uma divergência, né, entre o que é professor e o que é educador. E na minha opinião, na verdade elas se complementam. Inclusive onde nós trabalhamos em um projeto social. Lá no Crescer nós temos a parte da educação e nós temos também a parte do serviço de convivência. E essa complementação é muito importante, porque muitas crianças saem de lá da educação, dos pequenos, e vão para o serviço de convivência. Nós trabalhamos com a integração social. Então, para nós não importa se ele sabe a matemática, né, ou se ele sabe português, se ele é rico, se ele é pobre, nós trabalhamos com essa integração, com esses indivíduos que estão em vulnerabilidade. Então, é um complemento do educador com o professor. Eu acho que essa relação de respeito, de responsabilidade é muito importante. E é isso que nós tentamos fazer lá no projeto. Patrícia, quais as principais mudanças que as atividades que vocês realizam sofreram com o surgimento da pandemia? Nós adaptamos todas as nossas atividades para o remoto. E algumas crianças, no começo, tiveram um pouco de dificuldade com isso. E nós conseguimos nos reinventar e hoje acho que está dando certo. Você acredita que houve algum prejuízo para as crianças no processo educacional pelo fato delas realizarem o trabalho e a atividade educacional remotamente? Cada vez mais, Renato, a sociedade se preocupa com as questões tecnológicas, o desenvolvimento tecnológico, e às vezes nos esquecemos das relações humanas, né? Nós, como educadores sociais, trabalhamos muito essa questão das relações humanas, e nós conseguimos trazer isso. Utilizamos sim a tecnologia, as mídias que estão aí a nosso favor, para conseguir transformar isso. Então, essa perda, ela foi aos poucos minimizada. Nós sabemos que com o distanciamento social, com o trabalho que vocês vêm realizando com as crianças de forma remota, as famílias muitas vezes se aproximam das atividades das crianças. E como funcionou isso para vocês? Como vocês pensam e como vocês sentiram esse processo? As famílias estão participando mais desse processo educacional de contato com as crianças? Como você vê essa relação agora das famílias com essas crianças, que na sua maioria ficam em casa, fazendo o trabalho remoto, que vocês preparam, obviamente? Como vocês perceberam a participação das famílias junto a essas crianças? Olha, Renato, eu acredito que tenha sido positivo de alguma forma. As famílias se aproximaram mais do projeto, até porque essa questão da assistência, né, para com as famílias, e
tivemos os drives, né, a questão da tecnologia, e nós conseguimos adaptar também as nossas atividades de uma forma com que os pais também participassem das atividades juntamente com os pais e responsáveis, né, participassem juntamente com as crianças. Então, de alguma forma, isso foi positivo. Acho que nós conseguimos fortalecer os vínculos aí familiares. Patrícia, eu gostaria que você falasse a respeito de um projeto que vocês desenvolveram, a respeito do livro O Pequeno Príncipe. A gente sabe da importância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças e vocês realizaram um trabalho tendo como base esse livro. Nos fale um pouquinho sobre esse projeto. Olha, o trabalho com o Pequeno Príncipe foi muito gratificante. Foi muito gostoso ter trabalhado isso com eles. Eu particularmente adoro o livro, já li várias vezes e nós sentamos, eu e a Valquíria, e resolvemos fazer algo com o objetivo de desmistificar a questão da leitura, mas como nós iríamos conseguir atingir as crianças de uma forma não cansativa. Aí nós transformamos isso em subtemas, trabalhamos emoções, trabalhamos arte, cultura, trabalhamos a leitura, trabalhamos a questão, tem também o filme, né? Então nós começamos lá de baixo e fomos subindo o nível de interação deles com o livro e finalizamos isso com uma maquete. O resultado nos surpreendeu, tanto no que foi descrito, quanto no que foi desenvolvido por eles na maquete. Foi muito gratificante, o resultado foi realmente bem positivo. Para você que se sensibilizou com o projeto, vamos deixar o número de conta corrente aqui à disposição para você acompanhar e se você quiser contribuir. Agradecemos a presença das profissionais, agradecemos também ao coordenador do projeto, Alcir Kaufmann, e a todas as profissionais que estiveram aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.